Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Olá, meus amigos. Está começando o último programa do ano. O Camisa 10 está no ar. Como é, Mauro Betting? Como é? Feliz ano... Como é que é? Calma, Mauro. Daqui a pouquinho você poderá cantar à vontade. Calma. É o Camisa 10, Hoje o último Camisa 10 do ano, do dia 31 de dezembro. Estamos no ar nesta terça-feira para você ligado aqui na Jovem Pan. Pedro Marques. Último Camisa 10 do ano, meu caro Gabriel Dias. Vamos fechar esse 2019 com o pé direito, né? E é claro que a nossa expectativa... Tem contra o pé esquerdo. Polêmica. Canhotos brilhantes. É a superstição que tem com o pé direito. E o Mauro Betti me falou aqui fora do ar que quer comentar o mercado da bola. Não. Hoje de novo. Olha, eu já vou antecipar. Como você não irá comentar amanhã? Eu não quero falar de mercado. Chega, hoje ninguém compra ninguém. Eu não quero falar de mercado da bola com o Mauro Betti. Eu não quero falar de mercado da bola. Mauro Betti vai analisar todas as contratações do mercado da bola. Só no máximo as que... Não, nem as que foram feitas recentemente. De estar com a família, alguns vão pra praia, ver os fogos, os outros gostam de estar reunidos ali. Outros moram em São Vicente, próximo da praia. Por que? Tem, é claro. Por que pular 7 ondinhas e não Podemos 14? Pular 6 ondinhas, 39 ondinhas, ou não pular ondinha. O que você come na da sua... barrigada. O que você gosta uva de comer? Passas, jamais aquela porcaria de uva passa. Jamais. O Tender, aliás, maravilhosa a nossa cesta aqui de Natal, mas o Tender, sinceramente, eu passo reto, peru. Por que não pizza de Natal? Por que não risoto de final de ano, churrasco de Réveillon? Você gosta dos feijoada no dia da confraternização universal que vai ser amanhã. Porque feijoada meia-noite é meio complicado. Você comeria um porco? X-salada? Você comeria um porco? Eu não como aos meus. Mesmo, eu evito comer de porco porque eu não gosto de comer aos meus. Então eu evito carne de porco. E os fogos? Você gosta de comer os fogos? Apesar da audição canina ficar muito prejudicada com os fogos, a festa de fogos é maravilhosa. Ano passado eu tive a felicidade de estar no Rio de Janeiro. É muito bonita. E outras festas. Esse ano você vai ao Rio de Janeiro, Mauro? Estaremos aqui, porque amanhã temos também um Camisa 10. Fazer um bate-volta. Não dá tempo. Até você chegar lá em Copacabana, não há tempo hábil. Melhor ficar aqui pela belíssima cidade de São Paulo. A gente vai ter uma festa sempre muito bacana no Réveillon. E a gente espera realmente um 2021 maravilhoso pra todo mundo. Porque 2020 não tem jeito. Se ele sai agora, chega no Rio de Janeiro, já tem que voltar já, né? Camisa 10 já não tem dúvida. Não. Já a bela festa aqui na Paulista, a gente vai ter hoje, daqui a pouquinho, algumas horas aqui, já tem muita movimentação aqui pelas ruas. Pô, é muito bacana. Eu gosto muito do Réveillon. Acho até como amigo meu que devia ter o Réveillon a cada 3 meses. Mas daí seria uma discussão longa. Aliás, o próprio calendário do futebol brasileiro. Mas daqui a pouco tem o carnaval já, Mauro. Não, carnaval tem, mas enfim, esse ano tem até eleição municipal. Mas a questão é o seguinte: falando ainda em calendário, falando do nosso assunto aqui, o futebol brasileiro, o ideal seria um ano com 738 dias aí. Seria ruim, porque evidentemente teria o Réveillon a cada 738 dias para tentar ter cabimento de tantos torneios que a gente tem e tantos jogos, muitos jogos, menos futebol, que a gente tem há muito tempo no futebol brasileiro. E o que você achou do ano de 2019 do futebol brasileiro? Flamengo, campeão da Libertadores, Campeonato Brasileiro. Uma campanha espetacular. Foi a melhor campanha de um time. Para mim é o melhor time que eu vi jogar futebol neste século XXI, de 2001 para cá foi esse Flamengo. A gente teve a melhor campanha da história do Santos nos pontos corridos, um grande vice-campeão. Também tivemos um grande terceiro colocado, que foi o Palmeiras, ainda que com crise e tal. Vi muito bem o Grêmio, vi uma grande campanha do Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil. Velho, eu acho, pra mim, foi o melhor campeonato da década, o que passou de 2019, o Campeonato Brasileiro. Tivemos anos muito ruins, tecnicamente talvez a pior década da história do Brasileirão, de 71 pra cá, ou de 59, desde a primeira Taça Brasil pra cá, mas gostei muito de 2019 e quero ver coisas mais bacanas, até pela movimentação de mercado, as ideias, gente procurando o jogo como brilhantemente fez o Flamengo do segundo semestre com o Jorge Jesus na Gávea. Enfim, a gente viu muitas coisas legais e espero revê-las agora, em parte, pelo menos em 2020. E os gringos imperando também no futebol brasileiro, né? Continuarão imperando. Nós já tivemos a época dos auxiliares, né? Dos assistentes que viraram treinadores. Depois nós tivemos os medalhões, os experientes que voltaram. Renato Gaúcho, Felipão, Luxemburgo. E agora a moda no futebol brasileiro são os estrangeiros que serão tendência. E nós vamos ver muitos estrangeiros, muitos gringos em 2020. Pedro Marques, o Palmeiras terminou o ano sem título nenhum e agora em 2020 busca algum troféu nas suas prateleiras, não é mesmo, Pedro Marques? Agora com um técnico novo, Vanderlei Luxemburgo. Vem aí, Pedro Marques. Pois é, eu acho que o Mauro
Betti, em toda a torcida do Palmeiras, quer um 2020 com títulos. O Verdão, que nesse ano terminou na terceira colocação do Campeonato Brasileiro com 74 pontos, atrás do Santos, e a 16 pontos atrás do líder Flamengo, que fez uma campanha daquelas no Campeonato Brasileiro 2019. Na Copa do Brasil caiu nas quartas de final para o Internacional de Porto Alegre, e na Copa Libertadores caiu para o Grêmio, outro gaúcho, só que dessa vez pela Libertadores caiu nas quartas de final, sendo que tinha um jogo ganho na ida, né? Veio aqui pro Pacaembu com toda a expectativa de poder chegar mais longe na Copa Libertadores e foi surpreendido por aquele Grêmio do destaque Everton Cebolinha. Então o Palmeiras fechou o ano sem títulos, um ano que teve muito investimento até. Palmeiras trouxe 12 jogadores, se a gente for considerar que o Marcos Rocha e o Mike foram comprados em definitivo. E eu pude conversar, a reportagem da Jovem Pan pôde conversar com o Marcos Rocha. E ele fez um balanço do ano de 2019, que segundo o Marcos Rocha, não foi tão ruim assim. Qual que é o balanço que você faz, Marcos Rocha, de 2019 do Palmeiras, que terminou sem título? Olha, não foi ruim, vamos dizer assim, né? As pessoas falam que foi ruim porque não ganhou título, mas foi uma equipe que perdeu menos, foi uma equipe que tomou menos gols do que o ano passado. Então, são detalhes que passaram despercebidos, né? Às vezes, um comprometimento a mais da nossa parte durante as partidas para que pudesse buscar a vitória. Depois da parada da Copa, a gente não conseguiu voltar num nível físico e técnico como foi antes da parada, né? Então são detalhes que passaram, que no próximo ano não pode acontecer, porque o Palmeiras não pode passar um ano sem ganhar um título pela estrutura, pela torcida, por tudo que envolve o nome do Palmeiras hoje. Rocha, que conversou com a reportagem Jovem Pan, e ele disse no começo, o ano não foi tão ruim assim, a gente conseguiu bater a meta de pontos, levamos menos gols do que em relação a 2018, quando o Palmeiras foi campeão, mas no final eu gostei do que ele disse, né? Um time como o Palmeiras, time grande, não pode, e também com todo o investimento, toda a estrutura, não pode ficar sem ganhar título por um ano, assim, tem que pelo menos dar uma satisfação ao seu torcedor. É isso que busca o Palmeiras em 2020. Com ele, Vanderlei Luxemburgo, o homem está de volta à palestra em sua quinta passagem pelo clube. E já nesse próximo dia 6 de janeiro, o elenco do Palmeiras se reapresenta e viaja até a Flórida para o torneio amistoso da Flórida. O Palmeiras se junta a New York City, Atlético Nacional de Medellín e também ao Corinthians. Podemos ter então um derby nos Estados Unidos já nesse começo de temporada, e o Luxemburgo já quer mostrar serviço. Está encarando esse torneio amistoso como se fosse para valer mesmo. Lembrando que o Palmeiras tem o Atlético Nacional no dia 15, às 22h30, aqui no horário de Brasília. E depois o New York City, lá no dia 18, às 16 horas. Pois é, viu, meu caro Gabriel Dias? 2019 o Palmeiras viu o seu rival de investimento, o Flamengo, ganhar tudo, ficou sem nada e quer um 2020 com mais glórias. Inclusive o Luxemburgo disse isso na sua apresentação, né? A gente tem que esquecer um pouquinho do passado, começar a construir o futuro e também, quem sabe, aí o presente, né? O Luxemburgo fez até uma frase interessante. Passado é passado, presente é presente, futuro é futuro, na apresentação que teve lá na academia de futebol, meu caro Gabriel Dias. E aí, Mauro, foi um ano tenso pro Palmeiras, né? Sim. O time não conseguiu nenhuma taça, nenhum título com tanto investimento. É claro que a coisa acaba pesando naturalmente no campo, né, Mauro? Agora 2020 com o Luxemburgo, as coisas precisam melhorar, né, Mauro? Sim. Com o investimento, com um técnico novo, enfim, com o apelo da torcida, precisa pelo menos vir um título aí. É claro que a Libertadores, a gente sabe, atrapalha bastante o Palmeiras, né? Porque é uma cobrança excessiva. Tal da obsessão, né, Gabriel? E essa obsessão toda atrapalhou muito o Palmeiras nos últimos anos, né? E assim, precisa ver qual é o perfil, né? Tem uma base boa para subir. Não é só a questão financeira de aperto de arroxo ou de cinto mais apertado no Palmeiras, pelas circunstâncias, mas também porque tem gente boa para subir. E a gente acabou de ver nesse Flamengo espetacular, o time titular do Flamengo não tinha ninguém da base. O Corinthians, campeão do mundo, bicampeão do mundo em 2012, não tinha ninguém da base. É claro que os dois maiores times que eu vi jogar, o Flamengo 81 e 82 no Brasil e o Barcelona 2008 até 2012, são times praticamente inteiros. O Barcelona feito em La Masia e o Flamengo feito no terrão não, na terra da Gávea, digamos assim. Os Gerações Fantásticas do Zico e Geração Fantástica do Messi na Catalunha.
E isso ajuda você a se identificar. O próprio Santos maravilhoso, também time espetacular, se não foi inteiro da base. O Zito veio jovem de Roseiro, o Coutinho veio com 13 anos de Piracicaba. Então foi um time feito muito rapidamente e muito jovem em Santos e arredores, ou chegando muito jovem à Vila Belmiro. Mas você pode ser, repito, um time espetacular como foi esse Flamengo, caro, mas espetacular inteiramente, o time titular inteiro vindo de fora, como o Corinthians bicampeão em 2012. Então, tanto faz de onde vem. E o Palmeiras, historicamente, tem dificuldades para subir os jogadores, até pela cobrança, muitas vezes, exacerbada do torcedor. Mas desde 2015, um trabalho muito consistente, muito bem feito no Palmeiras, está dando títulos e grandes jogadores, como foi o Gabriel Jesus, como deverá ser o Gabriel Veron e outros Gabriéis e outros jogadores, apesar de você, Gabriel Dias. Temos grandes Gabriéis que estão surgindo no Palmeiras, e não apenas Gabriéis, bons nomes, mas também que se tenha paciência com eles, porque não é de uma hora para outra que vai funcionar. Tem um Gabriel Dias no Fortaleza, inclusive, né? Que era do que Palmeiras. Bom jogador do Palmeiras, Internacional, volante, acabou bem a temporada como lateral com o Rogério Ceni. Palmeiras vai apostar na base de 2020, isso é verdade. Gabriel Veron, Patrick de Paula, meninos que surgem... O Gabriel Menino, que literalmente, né? Tem uma molecada boa mesmo. Tem uma molecada boa no palestra, né? Vamos falar dos reforços do Palmeiras, Mauro. O que você acha? Ainda tá, o mercado terminou, o mercado meio devagar, mas hoje nesse 31 e já dou spoiler pro programa de amanhã, se aqui eu estiver no programa de amanhã, claro, torcendo. Não vou falar de mercado da bola. Nós vamos aproveitar o dia 31 de festa, o dia 1º. Não quero falar de mercado da bola, não quero falar do que acabou de acontecer nessas últimas horas e nem das próximas horas. Aliás, é papo de jornalista esportivo falar algum negócio que esteja pelas próximas horas. Vai ser anunciado, vai ser fechado, não vai dar certo nas próximas horas. Próximas horas pode ser em março de 2028, sei lá, cara. Vamos então pro Rio de Janeiro, Mauro, porque os clubes do Rio também se movimentam depois dessa levada positiva do Flamengo, que chegou até a final do Mundial de Clubes, não levou, é verdade, mas os clubes do Rio também vão surfar na onda do Flamengo. O Rodrigo Viga vem aí. Fala, Viga! Fala, turma do Camisa! Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte da Jovem Pan. Como é o último dia do ano, eu vou falar bem devagarinho. PP, barriga de cemitério, tem gente que não entendeu até agora, né? Testa de carregar bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, boneco de cera no mormaço. Tem o menino da varinha que foi agraciado, né, pelo Papai Noel aí com um estimulante no final do ano. Tem o colecionador de vovós, adoro uma dentadura. Ouvintes e internautas da Jovem Pan, o que dizer desse ano de 2019? Aqui no Rio de Janeiro nós tivemos sucesso para um e dificuldade, problemas políticos, econômicos, financeiros nos outros três grandes: Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama. O Flamengo foi exuberante, foi dominante, protagonista na temporada de 2019. Então vejamos, ainda sob o comando de Abel Braga, venceu a Copa Mickey e o Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Veio a Libertadores, Abel fez parte do trabalho, mas chegou o português Jorge Jesus, para mim, uma espécie de paradigma, um homem que vai mudar, junto com o Jorge Sampaoli, o patamar, vai levar o sarrafo. Os técnicos do futebol brasileiro estão muito acima da média dos nossos, que em algum momento pareciam ser relativamente ufanistas. Amigos ouvintes internautas da Jovem Pan, o Flamengo foi campeão brasileiro com sobras, com méritos, e depois da Libertadores da América. Não deu para conquistar o Mundial de Clubes, porque também jogou diante da melhor equipe do planeta na atualidade. Se bem que o JJ, o Jorge Jesus, que operou alguns milagres durante a temporada, teve seus dias de Judas, seu dia de Abel, especialmente na final do Mundial Interclube. Já o Vasco da Gama, Botafogo, o Flamengo, é claro, está se reforçando, pensando em novas peças para a temporada de 2020, mas tendo dificuldade também para reter algum dos seus valores, porque quando os jogadores do futebol brasileiro se destacam, a força da China, da Europa, é muito grande. Botafogo, Fluminense e Vasco da Gama tiveram problemas institucionais, políticos e especialmente financeiros, com atrasos na folha de pagamento. O Fluminense completou 3 meses, o Vasco da Gama também. O Botafogo chegou à marca de uma dívida de R$1 bilhão. Não terem caído, amigos ouvintes e internautas da Jovem Pan, já foi uma vitória, já foi um troféu, já foi um triunfo para esta trinca, que precisa se cuidar, porque se não foi agora, se nada for feito, pode ser no ano que vem. Desejo a todos vocês saúde, paz, felicidade, prosperidade e sucesso para o seu time, desde que não seja jogando contra o meu time. Valeu, galera. Bom ano novo.
Ô, Mauro, rapidamente nessa onda aí dos clubes do Rio, só o Flamengo tá bem, né? Botafogo, Vasco, Fluminense são as outras equipes do futebol carioca, mas elas estão bem mal, né? Porque vivem aí com problemas financeiros, na diretoria é sempre uma zona, só o Flamengo conseguiu se equilibrar nas contas, né, Mauro? Sim, e que contas maravilhosas e que campanha espetacular do Flamengo 2019. E não deve ser diferente do Flamengo 2020, até pelas contratações que já estão chegando à Gávea e por aquilo, pelas dificuldades financeiras de fechar as contas que ainda estão em aberto e os elencos abertos, para não dizer em alguns casos escancarados, dificuldades severas de Vasco, de Fluminense e Botafogo, os três com muitas dificuldades e o Flamengo nadando, jogando de braçada. Já foi assim em 19, promete ser em 20 e lamentavelmente para o bem do futebol e da história brilhante do futebol do Rio de Janeiro, que é fundamental para se entender o futebol brasileiro, futebol sul-americano e futebol mundial, nunca houve uma discrepância, uma diferença tão gigantesca de um contra os outros três. E não é só um contra o segundo ou terceiro, quarto, não, os outros três. Fluminense, Vasco e Botafogo com dificuldades, cada um nas suas, mas que estão longe de serem sanadas e o Flamengo voando, merecidamente voando, num momento exuberante. Então, assim, é quase que mal comparando o que acontece com a França, onde é obrigado o Paris Saint-Germain a ganhar o francês. O Flamengo foi obrigado como ganhou ano passado, ainda que longe do ideal com a equipe do Abel, mas agora vai ser em 20, e não só em 20 em termos estaduais. O Flamengo chega para tentar ganhar tudo que é possível de novo, porque o elenco deve ser mantido na principal, na ideia de jogo, com o reforço chegando para evidentemente, deixar ainda mais rico o acervo de opções ao seu treinador, e o time muito bem, né? E os outros muito mal, enquanto não só como clube, mas instituição e com um futuro a médio prazo muito difícil para Botafogo, para Vasco e para Fluminense. E agora, Gabriel Dias, Mauro Betting, nós vamos falar do São Paulo, o tricolor paulista do Fernando Diniz. Está aqui conosco o Giovanni Chacon. E aí, Chacon, quais são as novas no São Paulo? Feliz ano novo pra você, Chacon. Feliz ano novo pra você, Pedro Marques, Gabriel Dias, Mauro Betting, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Não só as novas, mas também as velhas, né? Uma retrospectiva rápida aí do São Paulo em 2019. Mais um ano pra ser esquecido, digamos assim. Ou se não esquecido, tomado como exemplo. Se bem que nas últimas vezes o São Paulo não vem tomando os erros como exemplo e continua repetindo os erros, principalmente em gasto de contratações, pra pelo menos 2020 será diferente. Amanhã a gente fala sobre essas questões. Olha, no Paulistão, São Paulo até teve uma campanha interessante, chegou à grande decisão do Campeonato Paulista, não chegava há muito tempo, inclusive o último título do São Paulo em 2005 no Campeonato Paulista, considerado por muitos, e talvez até mesmo com razão, o Paulistão seja o campeonato mais fácil aí para um time conseguir vencer, mesmo que enfrente aí os 4 grandes, né? No caso, os outros 3 grandes de São Paulo, mas ainda assim tem as outras equipes no interior que são tidas como pequenas, né? Então, por isso mesmo, São Paulo teria que, pelo menos desde 2005, ter vencido alguma dessas edições do Campeonato Paulista. No Campeonato Brasileiro, conseguiu uma 6ª colocação, que para muitos até foi surpreendente. São Paulo oscilou muitas vezes dentro da temporada, chegou com o técnico Cuca a ter uma sequência longa sem vitórias, somando, claro, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, e aí conseguiu pelo menos a 6ª colocação, a última que deu vaga direta à Copa Libertadores da América do ano que vem. Isso por quê? Porque o Atlético Paranaense conseguiu ficar entre os 6 primeiros, campeão da Copa do Brasil, e o Flamengo, o campeão da Libertadores, ficou na primeira colocação do Brasileirão. Aí na Copa do Brasil, vexame do tricolor, foi eliminado pelo Bahia na primeira fase que disputou nas oitavas de final. Isso porque estava na Copa Libertadores da América. E aí sim, esse foi o grande vexame para o São Paulo nessa temporada. A derrota para o Tajeres na fase de pré-Libertadores, né? Os playoffs iniciais, perdendo para o Tajeres. E aí, muito dessa discussão ficou em cima do planejamento do São Paulo para 2019, que não foi feito pensando no Tajeres. Isso porque o campeonato argentino é dividido como na Europa, ou seja, estariam no auge da forma física, enquanto São Paulo estaria voltando de temporada, né, entre temporadas. Ainda teve o torneio lá nos Estados Unidos que desgastou bastante São Paulo, então esse é o tricolor. Um ano para ser
ou esquecido totalmente, ou pelo menos ver os erros e modificar para 2020. O torcedor pede títulos. Isso porque não acontece faz tempo. O último título em 2012. Fazendo um apanhado de toda a temporada, foram 60 jogos em todas as competições, 23 vitórias, 19 empates e 18 derrotas. O aproveitamento de 48,9%, ou seja, abaixo de 50% na questão de pontuação. Ou seja, o tricolor com problemas em 2019, já pensando em 2020. 2020, adianto, ano de eleição no tricolor, por isso mesmo vai ser difícil aí, um ano conturbado durante todo 2020, assim como foi 2019. E ano de Copa Libertadores também. O São Paulo está de volta à competição. Está garantido. E é uma competição especial para o torcedor são paulino, né? Faz ferver o Morumbi. Muito obrigado, então, ao Chacon. Um abraço. As informações do São Paulo. Um bom ano. Até ano que vem. Até ano que vem. Famoso Boa. até o ano que vem. E aí eu queria te perguntar, Mauro, o seguinte. Em 2020... Vai ficar um ano sem fazer o programa. É clássico. Afinal, o Réveillon, gente, é o dia mundial do tiozão do pavê. Até porque deve parecer um pavê. Vou contar outra novidade. Pra pavê ou pra comer. Só voltamos ano que vem. Exatamente. Vou ficar um ano sem ver o programa, sem ver o Chacon, que é ótimo, né? Mas enfim, falávamos do São Paulo. Queria te perguntar, Mauro. O São Paulo tem que acabar com esse negócio de todo ano, todo próximo ano será o melhor, né? Mas já o próximo ano é amanhã, então de repente... Né? No próximo ano, quem sabe melhore. Não só o São Paulo, né? Muitas pessoas também falam. É bem, mas o caso do Chacon não tem impossível melhorar. Mas deixa eu te falar, Mauro, sobre o Fernando Diniz, seguindo aqui a linha de raciocínio, você pensa que o Diniz irá vingar em 2020 com essa equipe do São Paulo? O problema não é só o Fernando Diniz, é quem está acima dele, é o presidente remunerado Leco, a direção do São Paulo, passa também pelo próprio Raí, evidentemente. É que o São Paulo, não só o São Paulo, muitas equipes, mas o São Paulo principalmente, que nos acostumou a ser, na média, o maior vencedor entre todos os grandes, os gigantes, os colossos brasileiros. São Paulo vem nessa seca desde 2012, o brasileiro desde 2008, um paulista desde 2005, e não é normal. E para piorar, o Corinthians ganhou muitas coisas, o Palmeiras voltou a ganhar, o Santos forte, ou pelo menos melhor que o São Paulo. E sem contar outros rivais, como o Grêmio campeão, tricampeão, como o São Paulo da América em 17, Flamengo agora bicampeão com uma campanha espetacular, com chance de estar acima dos demais ainda também para 2020, e o São Paulo com dificuldades. E assim, eu sei que é do futebol brasileiro, a gente não conseguiu garantir quase nenhum treinador. Mas no São Paulo tá mais difícil ainda. E o que é pior, sai como aconteceu de 15 para cá, sai um Osório ofensivo, entra um Doriva completamente diferente. Sai um Aguirre mais defensivo, entra o Jardine, que é diferente do diretor que não era para ser treinador, que era o Mancini. Aí vem o Cuca, não dá certo. Aí vem o Mancini por algumas horas, não dá certo. Os atletas pedem o Fernando Diniz, quer dizer, uma crise de comando, crise de ideias, de filosofia de trabalho, de filosofia de jogo, de escola a ser seguida. Eu não sei qual é o do São Paulo. Infelizmente, o São Paulo, a sua direção, criou essa instabilidade para os treinadores, essa inconstância, essa irregularidade, que é muito difícil a gente prever qualquer coisa que vá acontecer no Morumbi no ano que vem, que é amanhã. Vamos falar do Corinthians agora, Pedro Marques? Porque o Corinthians tá parelho ali com o São Paulo, né? A única equipe, mas é a única equipe que pode terminar o ano gritando é campeão, né? É verdade, mas tá parelho com o São Paulo. Tá parelho com o São Paulo. Não, no nível de jogo, eu acho que sim. E da diretoria também, não é mesmo, Rafael Tebas? Afinal, as coisas no Corinthians estão sempre naquela nau de maus momentos, né, Tebas? Sempre bom o São Paulo, né, 2019 realmente não foi bom pro Corinthians, né? Boa tarde, Gabriel Dias, boa tarde, Pedro Marques, Mauro Betti, o ouvinte já pode também aqui no Camisa 10, né? Embora, é verdade, o Corinthians tenha conquistado o Campeonato Paulista, né, nesse ano, mesmo assim não foi tão bom, caiu muito no desempenho ao longo do ano, da temporada. O Carille foi demitido do Corinthians, depois que o Timão perdeu no Rio de Janeiro pro Flamengo por 4-1, foi embora o Carille. Esse ano vai ser puxado, né? Próximo ano, a partir de amanhã já, o Corinthians já pensando em 2020, né? Tem Campeonato Paulista pela frente, tem o Campeonato Brasileiro pela frente, também vai ter a pré-Libertadores, né? A Copa Libertadores da América. Aliás, o Corinthians, Gabriel Dias, Pedro Marques, Mauro Betting, vai pegar na pré-Libertadores o Guarani do Paraguai. Aliás, o Corinthians conhece bem essa equipe, já caiu uma vez pro Guarani, ou o quarto, né, do ranking boliviano. Então aí é uma situação complicada pro Corinthians. Caso avance, tem ainda uma segunda etapa, pega o Palestino do Chile ou o Cerro Largo do Uruguai. Aí sim, caso passe por essas duas etapas,
etapas, vai chegar à fase de grupos da competição continental, pegando aí o Palmeiras, o Tigre da Argentina e também o Bolívar da Bolívia. Não é um grupo fácil não para o Sport Clube Corinthians Paulista na próxima temporada. Thiago Nunes chega ao Corinthians, né, em janeiro já, a partir de amanhã, tudo pronto para o Thiago Nunes chegar ao timão. Ele vai ter um ano puxado pela frente, né, como já dissemos aí, são várias competições, mas foi muito bem no Atlético Paranaense, no Furacão, né, venceu a Copa Sul-Americana em 2018 e também a Copa do Brasil nesse último ano, 2019, e foi bem também no Campeonato Brasileiro. O Furacão terminou, Gabriel, na 5ª colocação, ele saiu um pouco antes, é verdade, mas foi ele quem montou esse poderoso Atlético Paranaense. O principal reforço do Corinthians é o Luan, né? Isso vai ser essa tendência até o final da janela de transferências. O Luan é o principal reforço, 23 milhões de reais, 5 milhões de euros na cotação atual, reforço importante para o Corinthians. São 4 anos de contrato, vai vestir a camisa 7, que era do Marcelinho Carioca. Para fechar, jogadores da base do timão, né? Alguns vão ser emprestados, mas podem voltar no Brasileirão. É o caso do Mantuan, do Kaique França, Fabrício Oia, também do Rael, do Caetano e do Matheus Matias, vão ao Oeste de Itápolis na disputa do Campeonato Estadual. Então falamos de Corinthians, agora Coringão só amanhã. Só muito em 2020. rock em 2020, Tebas? Certamente. Certamente. Mauro, rapidinho, um minuto pra você, Mauro Betti, pra falar do Corinthians, Mauro Betti. Valeu, Tebas. Valeu, gente, um abraço. O Corinthians tem possibilidades de fazer um 2000, quer dizer, se fosse curto e grosso, né, que é o tempo que nos cabe aqui antes de a gente ir para 2020. O ano do Corinthians vai ser melhor, parecido, porque igual, quase que impossível de qualquer coisa ser igual, ou pior do que 2019? Eu respondo para você secamente, vai ser melhor o Corinthians em 2020, pelo Thiago, pelo Luan que eu não sei, mas pelos reforços que estão chegando, o Inter Corinthians vai estar melhor em 2020, que está chegando amanhã, do que nesse 2019, que está acabando hoje. E agora é hora Hoje, de... Não. Eu acho muito bonito. Agora é hora de descermos a serra para falar do Santos. Daqui a pouquinho eu vou descer a serra também, viu? Para falar das novidades do Peixe. Você vai chegar em 2023, né? Porque o trânsito, né? O trânsito, pelo amor de Deus, foi um prazer, né? Vamos, isso é verdade. Acelera, vamos seguir o programa. Vamos seguir o programa. Vamos demorar 2 horas. O Peixe, então, que fez um bom Campeonato Brasileiro em 2019 e começa 2020 de cara nova, com técnico novo, não é mesmo, Diogo Mesquita? Boa tarde. Boa tarde, Pedro. É isso aí, o Jesualdo Ferreira, o português, é o novo técnico do Santos. Ano que vem começa a trabalhar esse time do Peixe. Mas vamos falar desse 2019, um ano de altos e baixos do Santos, os altos principalmente dentro de campo e as fases mais baixas fora deles, muitas brigas aí entre a diretoria e o departamento técnico do Peixe, mas Sampaoli fez um excelente trabalho, deixa a saudade na torcida, o estilo agressivo de posse de bola do Sampaoli começou a ser notado logo nas primeiras partidas do Paulistão. Campanha no Paulistão foi boa, algumas goleadas, lógico, futebol de intensidade do Santos do Jorge Sampaoli, acaba deixando o time um pouco desequilibrado em alguns momentos. O Ituano aplicou uma goleada para cima do Santos, depois o Palmeiras do Mauro Betti também aplicou uma goleada do Santos, mas o saldo é muito positivo. Destaque para o Campeonato Brasileiro, Santos, vice-campeão brasileiro, passou inclusive o milionário Palmeiras, que por muito tempo liderou o Campeonato Brasileiro. Entre os destaques do time no ano, alguns pontos positivos trazidos pelo Sampaoli, jogadores, casos do Marinho e também do Soteldo venezuelano, para muitos o melhor jogador do Santos em 2019. E outros jogadores também que Sampaoli conseguiu recuperar, os casos de Diego Pituca e também do atacante Eduardo Sacha. Agora a torcida do Santos espera por caras novas, espera para ver como será o 2020 sem Jorge Sampaoli. Gabriel. Valeu, Diogo, muito obrigado. E aí, Mauro, o que você espera do Jesualdo Ferreira, técnico do Santos? Rapidinho, Mauro. Muitas coisas boas, eu entendo que foi uma ótima aposta do Santos.
Os últimos trabalhos no Al-Sadd não foram tão bons. Ganhou no Qatar, ele é respeitadíssimo lá, muito querido pelos atletas, pelo Xavi, que o elogia muito. Foi campeão no Zamalek, no Egito, depois de um bom tempo. Tem um tricampeonato pelo Porto. É um mestre aí de vários, um professor, inclusive, assumido do Jorge Jesus, dessa grande safra de treinadores portugueses espalhados pelo mundo. Conhece muito taticamente o Santos, por ser o Santos de Pelé, o seduziu e entendo que deve fazer um bom trabalho. Vai ser melhor que o São Paulo, eu não sei. Eu acho até um treinador mais, evidentemente, mais experiente e que deixa a equipe também, teoricamente, mais equilibrada do que o ótimo trabalho do São Paulo na Vila. Valeu, Mauro. Um abraço. Um feliz 2020. Por enquanto, Mauro. Valeu, Pedro. Um abraço. Valeu, Gabriel, Mauro. Até 2020. É isso, meus amigos. Amanhã tem mais Camisa 10, hein? Um grande abraço e até mais. Aqui você joga no nosso time. Camisa 10.